Olá pessoal, o Henrique Cristo está aqui para invocando ao Pai conceder-lhes a bênção. Lembrando que muitas vezes o INRI é impelido a repetir palavras, frases e até mensagens em atenção aos novos ouvintes. Com vocês, Henrique Cristo. Eu vou explicar que é a lei da reencarnação, a lei do renascimento físico, a lei da pré-existência da alma, que é tudo uma só coisa, faz parte do conjunto da justiça divina. Vejam bem, meus filhos, aí para esses que porventura pensem, reencarnação. A reencarnação eu ensinei há 2000 anos, só que essa palavra não existia. Eu falava, como, eu vou citar um exemplo, quando eu falei reencarnação há 2000 anos, quando eu disse para os discípulos que estavam me ouvindo, mas para alguém que me indagou no público, mas não está escrito que antes do Messias viria o Elias? Daí eu respondi-lhes, se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. Ele veio e fizeram o que fizeram com ele, ou seja, chegou lá. Então eu estava falando claramente que se queriam me dar crédito, né, que o João Batista era o Elias renascido, reencarnado, o profeta Elias que estava previsto. Quem quiser pode ver lá na Bíblia, está escrito isso. Também, quando eu disse, e até me hostilizaram quando eu disse que antes de Abraão eu sou. Disseram, mas nosso pai Abraão já é velho, e tu não tens apenas 30 anos, vens querer dizer, não tem nem 50 anos, vem dizer que tu és mais velho que o nosso pai Abraão? Não me deixaram sequer explicar onde ele não está explicando que era mais antigo que Abraão, incluindo tendo sido Abraão, mas não podia explicar. Então a reencarnação sempre existiu, independente de credulidade, crença ou não. Ela foi extirpada da doutrina dos que se dizem cristãos no século VI por ordem do imperador Justiniano. Para aqueles que não sabem, podem pesquisar na história que ele casou-se com uma cortesã, Teodora. E esse imperador casou-se com uma cortesã, Teodora, que é mais conhecida popularmente pelo povo, seria uma prostituta. Uma cortesã, uma mulher-dama. Casou-se com ela. E porque ele casou-se com a cortesã, eu estou falando agora de história, quem quiser pode pesquisar. Esta cortesã começou a sentir-se incomodada. Naquele tempo o Império Romano estava sediado em Constantinopla. E ela começou a ser, hoje conhecida como Istambul, começou a se sentir desconfortável ao escutar as vozes que chegavam ao palácio, dizendo que ela seria colega das outras que estavam lá fora. A nossa colega chegou lá, então mais ou menos isso. E ela, para cessar essas vozes, para silenciar estas vozes, ela usou o poder que ela tinha na alcova com o imperador Justiniano para induzi-lo a decretar a morte dessas. E assim se fez. Ele decretou a morte das colegas da Teodora, segundo nos conta a história. Daí, as vozes que chegavam ao palácio eram mais graves ainda, mais contundentes. Assassina, assassina, terás que morrer 500 vezes. Ou seja, para compensar as 500 mortes das ex-colegas, que ela teria que morrer 500 vezes, conforme inclusive está preconizado na lei do talião, uma vida por uma vida, né? Então ela, Teodora, novamente usou o poder que tinha na alcova com o imperador Justiniano para convencê-lo a mudar a lei da pré-existência da alma, que até então era ensinada na doutrina cristã. Então, o imperador Justiniano, segundo nos conta a história, reuniu lá uns bispos, que nem todos compareceram. O sumo pontifício da época esteve lá, mas não participou, segundo nos conta a história. Então, houve uma votação espúria lá para que
se extirpasse da doutrina cristã esse item da pré-existência da alma. Aí, quem quiser que vai estudar a história, vê como tudo que eu estou falando está lá na história, nos anais da história. Aqui na América Latina, eu nunca vi um historiador dizer que ensinou essas coisas aqui, porque aqui ela tem muito domínio do sectarismo religioso. Aqui ainda se tem medo de Inquisição, essas coisas. Então daí, depois disto, passou-se a repelir, segundo nos conta a história, todo e qualquer indivíduo que acreditasse em reencarnação. Mas a reencarnação sempre, que é essa palavra moderna, reencarnação, que quer dizer renascimento físico, que o indivíduo volta para a carne. Reencarnar quer dizer retornar à carne, renascer. E não seria possível a justiça divina se cumprir se não houvesse reencarnação. Porque pela lei do talião, que está sempre em vigor, em que pese muitos pensar que ela é obsoleta, a lei de Deus nunca é obsoleta. Pela lei do talião é uma vida por uma vida, dente por dente, olho por olho, uma vida por uma vida. Então, se um indivíduo mata 100 pessoas e depois ele leva um só tiro na cabeça, no confronto com autoridades policiais, quem vai pagar as outras 99 vidas se não tivesse a reencarnação? E que injustiça seria a lei divina? Que o indivíduo mata várias pessoas e depois, numa só vez, ele pronto, paga tudo. Não, a reencarnação põe lógica na existência da justiça da lei divina. Então tem todo um sentido. A reencarnação não é uma invenção de espírito de Kardec. Kardec veio apenas como encarregado de divulgá-la. Mas tem outra passagem na Bíblia também que eu falo sobre reencarnação, só que não tinha essa palavra é moderna. É quando eu disse para o Nicodemos que ele precisaria renascer. Ele estava falando sobre o reino de Deus, percebi que ele tinha a cabeça cheia de fantasias, de coisas que lhes foi inculcado pelos fariseus e escribas da época. Eu disse: vós necessitais nascer de novo. Por acaso eu, já velho, retornarei ao ventre da minha mãe? Como? E eu respondi: quem não nascer de novo da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Por que da água? Da água porque a pessoa fica, todos em geral ficam 9 meses numa bolsa de água no ventre da mãe, não é? Da genitora. Alguns são apressados e saem com 7 até menos meses. Mas a maioria fica 9 meses ali, esperando a hora de renascer, de reencarnar. E está provado cientificamente, que lá dentro da água, cientificamente, insisto em dizer, que quem está lá dentro da bolsa da mãe, os movimentos são todos resultados de reações e estímulos do cérebro da genitora. Isso tem estudos científicos que comprovam que lá ele não tem comunicação com o mundo exterior, nem com o espírito que está de plantão do lado de fora, esperando a reencarnar, renascer. Não tem comunicação. Ele assume o espírito no momento que ele aspira o primeiro hausto de ar vivificante. Esta hora, tanto é que algumas crianças até choram nesse momento, que é o momento do encontro. Todos os movimentos que a criança faz no ventre materno são estímulos do cérebro da gestante. Isso está provado cientificamente. Que a vida após a morte, a imortalidade não é um lucro, não é um luxo, não é uma vantagem, necessariamente. Porque é muito melhor viver lá no plano superior do que aqui. Aqui onde se vem pagar os débitos karmáticos, modernamente chamados karmáticos. Os débitos com a lei divina, lei cósmica. Se não é uma arrogância acreditar na reencarnação, que como coisa que a gente tem direito de viver mais com a vida, não teria sentido. E só para concluir ainda mais, se não houvesse reencarnação, renascimento físico, então seria uma injustiça muito grande
muito grande, alguém nascer num berço pobre, humilde, desgraçado, e outro nascer num palácio, numa mansão. Alguém nascer numa favela, já ouvindo tiro para todos os lados e sempre, e alguém nascer com um problema físico. Se não houvesse reencarnação, então Deus seria injusto, a lei divina seria injusta. Mas sua reencarnação coloca lógica em tudo isto. Se não houvesse reencarnação, uma criança que nascesse com um problema físico, seria um momento que Deus cochilou, que Deus esqueceu de dar um corpo perfeito para aquela criança. Não, meus filhos, a justiça divina é indiscutivelmente perfeita, infalível. Então, quando alguém nasce com algum defeito físico, veio responder essas perguntas há décadas, veio resgatar um débito da vida anterior. E ninguém deve debochar dela, ninguém deve tratar mal, devem ser solidários, porque é um irmão que veio resgatar uma dívida, uma irmã. E se não fosse assim, aí sim poderia se dizer que Deus não é perfeito. Mas quando alguma coisa te parece errada, ou vos parece errada, como a natureza de Deus é perfeita, faz parte do todo que está certo. Eu sei que muita gente pode esbravejar, xingar, ficar bravo, né? Outros podem, mas eu conheci pessoas que me culpavam, que me encontraram na rua, na minha caminhada sobre a terra, porque tem um defeito, um filho com defeito. E eu então, sempre que possível, expliquei que ele não deveria culpar ninguém, e tampouco, porque afinal de contas, a lei se cumpre. Ele teria sim também algum resgate de débito para que tenha vindo ao mundo, através da biologia, da função biológica dele, um descendente com esse problema. Porque a lei é perfeita, a mulher também. Então a única solução que tem quando alguém tem algum problema deste é confiar, pedir ao Pai que abençoe para que de meio de cuidar do seu filho, facilitar a vida, já que ele veio fazer um resgate karmático, um resgate de um débito. Agora, se isso não fosse verdade, se a reencarnação não existisse, então também podia se jogar tudo fora, então tudo seria um caos, aí não tinha Deus, não teria perfeição de Deus. Raciocinem, meus filhos, raciocinem. Quem não conseguir enxergar, não entendeu o que eu estou falando, não posso fazer nada, tem que esperar reencarnar, renascer, um pouco mais evoluído, para poder compreender o que eu estou falando. Agora, esse assunto é muito, mexe muito com os seres humanos, mas é digno de reflexão. Outra coisa, reencarnação não é uma palavra privilegiar, um privilégio de um grupo fanático de alguma religião, de um grupo de seleto espiritualista ou espiritista, ou que seja. Não, a reencarnação é a lei eterna, independente de crer ou não, ela existe. Assim como independente de crer no sol ou não, ele existe. Assim como independente de crer em mim, no que estou falando, eu existo. Estou aqui. É claro que diante de tudo que eu falei agora e das discussões que vão surgindo em consequência e das blasfêmias, das xingações, então, para fechar tudo e para lembrar todos do que eu falei antes, reitero uma vez mais que eu disse aos discípulos: não atireis aos porcos as vossas pérolas, não deis aos cães o que é santo, a fim de que não suceda
que eles, calcando com os pés, se voltem contra vós. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino dos céus será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda a sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Agora, meus filhos, eu vos previno, não julgueis para não serem julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Em que pese o grunhir dos porcos, o ruir dos porcos e o latir dos cães, meus filhos do coração, eu vos exorto uma vez mais: ajudai o vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade, mesmo que não sorrija, felicita-se com o vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe a amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insisti discretamente. Toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós um encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora eu vou pedir ao Pai
uma bênção, e aqueles que querem participar da bênção, lembrem-se de colocar as mãos assim e os olhos bem abertos, porque, como eu disse, reitero uma vez mais, bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, doce justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Pessoal, não esqueçam que todos os sábados, ao vivo, às 11 horas da manhã, tem henricristo.tv. Eu disse henricristo.tv. Mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb@gmail.com e acessem também www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas. Até amanhã!